Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração online. Estamos aqui, pedimos a licença para chegar aí até você, até a sua casa ou lugar onde você está e queremos te agradecer por estar aqui conosco, tá bom? Que bom que você está aqui. Eu gostaria já de começar, como de costume, pedindo para você nos apoiar, nos ajudar. De que forma? É muito simples, agora, nesse exato momento, tá? Eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal aqui pelo YouTube, que você se inscreva aí agora, é muito fácil, muito rápido, tá bom? Você vai clicar aí em inscrever-se, e aí você vai ter um sininho ali, que é de notificações. Clica nesse sininho, por quê? Porque sempre que a gente colocar um conteúdo, vai aparecer para você, tá bom? Pedimos também que você possa curtir aí agora, né, dar um gostei, né, um like aí, porque isso ajuda, impulsiona os algoritmos, né, os robozinhos ali, eles vão então entender que esse conteúdo é um conteúdo importante e que vale a pena ele aparecer para mais gente. É mais ou menos isso. Se você puder dar o seu like aí, né, fazer aí essa gentileza para a gente também. Se você puder fazer um comentário, né, tem ali um chat, se você fizer um comentário, melhor ainda, também no nosso canal aí, pelo Facebook, tá bom? E eu desde já te agradeço em nome de Jesus. Eu quero remir o tempo, tem algumas coisas para fazer e para falar com você. Primeira delas, hoje é um dia especial, é um dia de celebração da Ceia do Senhor, a Ceia do Senhor, esse memorial, né, que Jesus, Ele, o próprio Senhor Jesus, naquele período ali tão importante da fé judaica, né, onde eles celebravam a Páscoa, mas a Páscoa da velha aliança, ela era diferente. Não é? Ela era apenas um arquétipo, ela era um símbolo daquilo que de fato aconteceria, não é? Que seria a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus estava celebrando ali a Páscoa com os seus discípulos, não é? E ali ele instituiu a ceia do Senhor. Que momento memorável, ao ponto dele dizer, né, segundo as palavras do apóstolo Paulo, você pode examinar aí, capítulo de número 11, a partir do verso 23, da primeira epístola, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que ele recebeu do Senhor, o que também ele transmitiu, ele ensinou para a gente, né? Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ordenei, vos ensinei, né? E aí ele vai dizer, Jesus na noite que foi traído, e aí ele fala desse memorial, né? Ele vai falar do pão, ele vai falar do cálice, o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por mim e por você. Jesus, então ali, com os seus discípulos, Jesus pega esse pão. A Bíblia diz que Jesus, ele deu graças por esse pão, ele partiu esse pão, ele deu aos seus discípulos dizendo, esse é o meu corpo, que é entregue, que é dado por vocês, façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. E diz que semelhantemente, depois de haver comido, ceado, né, Jesus pegou o cálice, e ele disse, esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Por que ele disse? Né? Porque todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ah, queridos, como esse momento, ele é tão precioso para nós, a igreja de Cristo. Você que está aqui participando, você que talvez não possa, não sei o motivo que tem te impedido de se fazer presente, de estar aqui e de participar com o corpo de Cristo, né? Como Jesus vai dizer, que o apóstolo Paulo, né, segundo aquilo que ele recebeu de Jesus, vai dizer assim, olha, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o corpo. Querido, corpo
são os membros. Cada membro, ele faz parte do corpo, mas nenhum membro, olha isso aqui, eu tenho que falar sobre isso, não é a ênfase do que eu quero falar com você, mas eu preciso te alertar. Cuidado, cuidado com esses argumentos, cuidado com essas doutrinas, esses ventos de doutrinas, sabe, ensinamentos de homens, dizendo, não, a igreja é você, a igreja é você sozinho na sua casa, você pode servir a Deus sozinho, você não precisa pertencer a um corpo local. Mentira, antibíblico, heresia, querido, heresia das grandes, não há respaldo bíblico nenhum, para que alguém viva a sua fé, viva a sua relação com o Cristo, sem que se relacione com o corpo dele. O corpo dele, Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo é composto por muitos membros. Por isso da importância de nos reunirmos, a importância de estarmos juntos, congregarmos, como diz as Escrituras, Hebreus capítulo 10, verso de número 25, né? Diz ali o autor da carta aos Hebreus, não deixe de congregar, como alguns se acostumaram, não deixe de congregar, diz o texto. Depois você vai examinar as Escrituras, porque é ela que testifica do Senhor Jesus. Então, esse momento como igreja que é muito importante. Talvez você não possa estar aqui, não consiga, né? Talvez você ainda está lidando com algumas questões, eu quero orar para que você rompa, em nome de Jesus, para que você avance, nós precisamos avançar, e nós precisamos estar juntos, nos reunirmos, celebrarmos a ceia do Senhor, como igreja, reunidos, a igreja reunida, o corpo reunido. Por isso que Paulo diz ali, né, a partir de 1 Coríntios capítulo 11, lê ali a partir do verso 23, você vai entender muita coisa. Ele diz assim, olha, tem que discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É pegar um pedaço de pão e dizer assim, não, isso aqui é um símbolo do corpo. O discernir o corpo é entender o que é a igreja. O que é sermos igreja? Vivermos em comunidade, vivermos como irmãos. Isso não é para viver sozinho. Você tem a sua vida com Deus na intimidade, não é? Você entra no teu quarto, fecha a porta, como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, a partir do verso, a partir do primeiro, capítulo 6, verso 1, ele vai falar assim, olha, não seja como os hipócritas, e etc. Ele vai, a partir do verso 9, vai dar a oração modelo, Pai Nosso, mas ali no meio, ali entre o versículo 6, 7, ele diz, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai no secreto, porque o Pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar. Amém? Isso é muito importante, a sua leitura devocional das Escrituras, leitura diária, buscar a palavra de Deus, ouvir bons pregadores, só muito cuidado, né? Tenha critérios para filtrar, nem tudo que se fala, né? A gente pode acatar, pode pegar. Inclusive eu estou aqui, você tem que examinar as Escrituras. Se eu falar alguma coisa aqui que vá além daquilo que está escrito, né? Apocalipse diz claramente, ninguém pode acrescentar nada, só que eu também não posso ficar aquém, eu não posso vir aqui e falar, não tem problema, você precisa pertencer, você que não faz parte de um corpo local, de uma igreja local, quero dizer para você, querido, você está longe do reino de Deus, é preciso, é necessário fazer parte de um corpo local, estar ligado, tem membros, muitos membros, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, o dedo, a mão, o braço, sabe, tudo tem o seu lugar, assim é o corpo de Cristo, é o corpo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós, não eu, nós somos o corpo, membros desse mesmo corpo, então isso fala de ceia, o pertencer ao corpo de Cristo, ao pertencer à igreja de Jesus. Se você diz, não, isso não é para mim, eu te aconselho, não participe da ceia, não coma do pão, não beba do cálice. Mas por que você está dizendo isso? A mesa é para a família que se senta junto. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu casei, eu vim de uma família que a gente não tinha o hábito, presta atenção em mim aqui, a gente não tinha o hábito de nos assentarmos à mesa para fazermos as refeições.
né? Cada um comia num canto, pegava o prato, comia às vezes assistindo TV, etc e tal. Olha, confesso com muita tristeza que mesmo depois de convertido, depois de Jesus ter me salvado meu irmão, a gente ainda mantinha um pouco daquela cultura, aquelas práticas. Mas quando eu casei, olha isso, minha esposa tinha uma cultura muito melhor, E aí ela me ajudou, né? Ela disse, amor, não, nós vamos nos assentar à mesa e nós vamos fazer as refeições juntos, custe o que custar. E nesses anos custou bastante, né? Porque isso demanda da gente dar a importância para aquilo, dar o devido valor para aquilo. Aquilo que você não dá importância, aquilo que você não dá valor, você não vai fazer. E eu, a partir dali, e graças a Deus, essa é uma prática que a gente estabeleceu aí há mais de 2 décadas e temos sido muito abençoados a partir dessa bênção, que é a mesa, a família se sentar à mesa. A família, hoje, não é? O corpo de Cristo, a igreja de Jesus, somos família, uma família em Cristo, não é? Então, juntos, celebrarmos a ceia do Senhor. Então, se você tem dúvida no tocante a isso, se você não quer fazer parte disso, né? Algumas pessoas dizem assim, não, eu não quero, né? Isso não é para mim. É uma pena, querido. É o que Deus tem para você. É o que Deus quer para você. Mas Ele respeita a sua escolha e a sua decisão. Tá bom? Então, assim, primeira coisa. Outra coisa, a ceia, ela é para quem? Ela é para todo nascido de novo. Todo filho é chamado para se assentar à mesa. Então, você nasceu de novo? Você recebeu a Jesus Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador? Você fez isso? Você fez aquela oração de confissão, mas creu de todo o teu coração, porque Paulo, falando à igreja de Roma, Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, com a boca você confessa a respeito da salvação, mas com o coração você crê para a justiça. Por quê? Porque se confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Deus, o nosso Pai, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós seremos salvos. Você já fez isso? Você já confessou com a sua boca? Você creu de todo o teu coração que Jesus morreu a tua morte para dar a vida dele para você? Então, eu quero insistir. Se você não fez isso, e se você não deseja fazer isso, olha, não participe da ceia. Não participe. Você já fez isso? Glória a Deus. E agora? Olha, existe um outro passo. Qual é o outro passo? A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você já desceu as águas? Você já deu o seu testemunho público de fé, de que a tua vida, ela pertence a Deus? Você já morreu, quando você mergulha, né, nas águas, você está sendo sepultado, a velha criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você já fez isso? Você já testemunhou que você morreu com Cristo e foi sepultado pelo batismo, como diz Paulo, sepultado pelo batismo, e ressurgiu para uma nova vida em Cristo? Eu não fiz ainda, deixa eu entender melhor. Por que você não fez ainda? Você crê de todo o coração? Porque a palavra diz assim, se você crê e for batizado, você vai ser salvo. Então, se você crê, a consequência é ser batizado. Aí você diz, sim, mas essa pandemia, eu não fiz a integração, não fiz o Descubra, não é? E estou aguardando, vou fazer. Joia. Eu acredito, aí é a tua consciência diante de Deus, que você poderia participar. Se o motivo de você não ter batizado ainda, cumprido esse mandamento, é esse, joia. Agora, se você não batiza, porque você diz assim, não, eu não preciso. Eu fui batizado quando eu era bebê. Não. Você não entendeu ainda o Evangelho. Por quê? O batismo é para adultos. O batismo é para adultos. O batismo é por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, o batismo, o P do batismo, o batismo de crianças, de bebês, nascituros, não. Tá bom? Então assim, você não entendeu ainda, eu, como pastor, não posso te proibir, mas eu posso te aconselhar. Eu estou aconselhando, não coma, nem beba. Não coma do pão, nem beba do cálice. Agora, se você tem entendido e você quer mais de Deus, você quer mergulhar em Deus, eu quero convidar você aí agora, não sei se você pegou já esse pão, né? Se você tem um pão aí, qualquer pão, embora o pão usado por Jesus era um pão ázimo, um pão sem fermento,
mas não tem problema, né? Você pode pegar aí agora, na sua mão, este elemento, né, que é o pão. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele fez isso, ele pegou o pão, ele abençoou, ele deu graças, ele partiu aquele pão, entregou aos seus discípulos, dizendo: comam, esse é o meu corpo que é dado por vocês, é entregue por vocês, façam isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes, amém? Então, eu quero também dizer para você que está com o pão aí, você tem um cálice, eu não vou me adentrar nessa questão, não vou perder tempo com isso, que eu tenho que falar outra coisa com você ainda, tá bom? Mas o cálice da nova eterna aliança, ele tem que ter o suco da videira, suco de uva, não é o vinho fermentado, tá bom? Não é vinho, é suco da videira, é o chamado de vinho mosto, ou seja, era como se foi espremido ali, né, o cacho de uva e aquele suco que escorreu, assim como Jesus foi espremido naquela cruz e derramou do sangue dele. Então, nesse cálice, há o suco de uva, não pode ser suco de manga, não pode ser suco de maracujá, como infelizmente alguns aí equivocados, na melhor das hipóteses, equivocados fizeram nesse tempo aí, porque não existia, até então a gente não existia celebrar uma ceia a partir da rede social, a partir das mídias digitais, não existia, mas esse tempo tem trazido isso. Joia, interessante, num caso ou outro, né? Eu fazia muitas visitas para pessoas de idade, pessoas enfermas, e eu levava a ceia, né, durante muito tempo, até a casa dessas pessoas, celebrava ali, ministrava a ceia para eles, na sua casa, porque eles não podiam, por força da situação, eles não podiam se fazer presente na celebração, no culto, aonde nós participamos da mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice, né? Então esse tempo trouxe isso, mas a gente precisa alinhar algumas coisas, tá? Suco da videira, o pão, você vai pegar aí agora, vamos dar graças a Deus, e aí logo depois a gente vai comer do pão, beber do cálice, né? Trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, amém? Pai Santo, eu quero me achegar a Ti agora, ó Deus, trazendo nas mãos esses dois elementos, o pão, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou esse pão, Ele deu graças, Ele partiu e entregou aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês comerem. E diz lá também que semelhantemente, após ter comido, Jesus tomou o cálice, e Ele disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Aleluia, uma nova aliança, estamos debaixo de uma nova aliança, não da letra fria da lei, não, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança, no sangue de Jesus, aleluia. Então, Senhor, nós recebemos com ações de graças, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, queremos trazer a nossa memória, o Senhor morreu lá naquela cruz, no meu lugar, no lugar dessa pessoa que está aqui participando online, ó Deus da ceia, o Senhor morreu a minha morte, o Senhor morreu a morte dessa pessoa para nos dar a sua vida, o Senhor morreu por causa do meu pecado e do pecado dessa pessoa. Imagina só, eu não me arrepender, imagina só, eu dizer que eu não tenho do que me arrepender. Às vezes eu ouço pessoas, até já ouvi cristãos dizendo uma bobagem dessa, não, eu não me arrependo de nada. Imagina que absurdo, o arrependimento é a porta de entrada. É a porta de entrada, sem me arrepender eu não vou até Jesus, eu preciso me arrepender, e eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor, porque foram eles que levaram Jesus a morrer naquela cruz, Ele estava morrendo por causa do meu pecado. Então, Senhor, entendendo isso, não só com a mente, mas crendo de todo o coração, eu recebo, junto com meus irmãos, ó Pai, com ações de graças, o pão e o cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, e fazemos isso em memória do Senhor. Em memória do Senhor, eu quero que você pegue esse pão aí agora, coma dele. Em memória do Senhor. Semelhantemente, pega esse cálice agora e beba, em memória do Senhor, trazendo a memória
essa obra gloriosa. Beba o cálice da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Em memória de Jesus, beba. Aleluia, digam todos graças a Deus. Deixa eu fazer uma oração, uma breve oração com você. Senhor, que privilégio nosso, que grande privilégio o Senhor tem nos concedido através de Cristo Jesus, que se entregou por nós para morrer naquela cruz. Por isso nós estamos participando da mesa do Senhor agora, comendo do pão e bebendo do cálice. E é com gratidão, mas também é com muita humildade. A gente quer pedir para o Senhor, eu quero te pedir aqui agora e pedir pelos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor estenda a tua mão sobre nós. Senhor, nos ajuda, nos dá graça. Queremos viver para a tua glória e para o teu louvor. Queremos viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Os dias são maus, a noite está se aproximando. Ah, Senhor, é momento de nos prepararmos. As virgens precisam estar alertas. As virgens, como Jesus ensinou ali na parábola das 10 virgens, elas precisam estar sóbrias e vigilantes. Senhor, nos ajuda. Não nos deixe, Senhor, cair num sono profundo da indiferença, cair num sono profundo, Deus, de achar que é normal. Ah, não, tanto faz, é normal, pode tudo, Senhor. A gente vê hoje isso acontecendo demais. A gente vê hoje pessoas que se autodenominam cristãos, se denominam evangélicos, se denominam crentes, mas aí você vai olhar para a vida dessa pessoa, ela não tem nenhum padrão de santidade, não tem comprometimento, tem vivido uma vida desregrada de bebedeiras, de glutonarias, tem vivido uma vida de pecados sexuais, tem vivido uma vida de mentira, de jogatina, tem vivido uma vida, Senhor, de palavras de baixo calão, e não é isso que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, põe a tua mão, está escrito que se esses dias não fossem abreviados, nem mesmo, ó Deus, os escolhidos seriam salvos. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa pessoa que está ali do outro lado, ó Deus, e que está recebendo a oração da fé que eu faço agora, no nome de Jesus. Ah, que nós possamos ter comprometimento com aquilo que significa, simboliza o pão, que é o corpo de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja que Ele escolheu para morar nela, para habitar nela, é a igreja, é o corpo. Ah, Senhor, e também o sangue da nova e eterna aliança. Nós precisamos mesmo, nós precisamos, Senhor, ter temor. Restaura o temor, Senhor, restaura o temor nas nossas vidas, restaura o temor na tua igreja, Senhor. Põe a tua mão, eu te peço, Senhor, renova essa pessoa agora, renova ela no espírito, na alma e no corpo. Vem sobre nós, Espírito Santo, enche-nos da tua presença, até transbordar. Queremos transbordar da tua presença. Eu oro, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, para o louvor e glória do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero te pedir mais 10 minutinhos da sua atenção. Você pode agora me dar esses 10 minutinhos? Sabe, eu estou muito feliz mesmo. Essa semana é uma semana muito especial. A gente vem, né, de um propósito firme de jejum e oração. A gente vem trabalhando como igreja. Nós somos uma igreja em célula. Assim como a igreja neotestamentária, que ela vivia essa dinâmica, né, no templo, mas em casa. No templo e de casa em casa. Leia Atos capítulo 2, a partir do verso ali 42, você vai ver essa dinâmica, e ela vai aparecer em todo o Novo Testamento. A igreja, Paulo fala, olha, eu quero saudar os irmãos, a igreja na casa, olha que coisa linda, Então nós somos uma igreja em célula, e como uma igreja em célula, essa semana, todas as nossas células, todos nós, estamos comprometidos com uma semana especial, que a gente chama de Semana do Amigo. Olha que legal, Semana do Amigo, e a cada dia dessa semana, uma célula, 2 células, depende, temos células às terças, a minha, por exemplo, é na terça-feira, tem mais 2 ou 3 células na terça-feira, aí tem células na quarta, células na quinta. Então escute isso que eu vou te dizer, todas as nossas células irão celebrar o Dia do Amigo, esse é um dia muito especial para nós. Por quê? Porque nós
convidamos os nossos amigos, nós convidamos aquelas pessoas que nós queremos bem, que nós nos importamos com elas, e nós chamamos ela para vir participar conosco desse dia especial. É um dia diferente, é um dia gostoso, é um dia de celebração, é um dia de comida, é um dia de festa. É muito bom, é muito bom. Quero estender esse convite para você. Aí na nossa bio, né, aqui na descrição, tem um link do Linktree. Se você clicar aí, vai aparecer para você células. Lá, você vai clicar nas células, vai aparecer as células que a gente tem espalhado aqui pela cidade de Maringá, e os dias, e o endereço, e o nome do líder, o WhatsApp desse líder, e a gente vai ficar muito feliz se você se dispor a estar conosco. A gente vai ficar feliz demais se você decidir falar assim, eu vou participar desse negócio. A gente já te considera um amigo assim. Por quê? Porque você quer, você quer. Escute. Todas as nossas células celebrarão o Dia do Amigo, esse dia especial. E eu quero acrescentar aqui agora, a partir das Escrituras, eu não vou me deter, tá? Nosso tempo já está chegando ao fim aqui, mas tem uma história que ela mexe comigo, ela está registrada no Evangelho segundo Marcos, embora está também em Mateus e em Lucas, mas eu fiz questão de pegar aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler bem poucos versículos. Olha que história interessante, que é a cura de um jovem paralítico, um homem paralítico. Preste atenção. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum era o lugar que Jesus estava ali constantemente, né? Era onde moravam ali os seus amigos, né? Lázaro, Marta e Maria, né? Então assim, Jesus estava constantemente por ali, né? E aí diz assim, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus estava ali numa casa, olha isso, numa casa. Jesus estava na casa, Jesus ia até as casas, Jesus ministrava as pessoas nas suas casas. Por isso que nós cremos que cada casa é uma igreja, cada casa. Eu oro para que nós, como comunidade, cada dia entendamos mais isso, a essência do que é sermos igreja. Sermos igreja não é esse espaço, não é esse templo, é gostoso a reunião, a celebração aqui conjunta, mas sermos igreja aonde quer que Deus nos levar, inclusive as nossas casas. Olha lá, Jesus estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum, não havia lugar, nem junto à porta, não dava nem para chegar na porta, olha que coisa linda. E ele lhes pregava a palavra, a célula, essa célula, esse lugar, o pequeno grupo, é esse lugar, nós pregamos a palavra. Olha aqui, querido, por quê? Porque, deixa eu te falar, a palavra de Jesus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Jesus, ela tem vida. Pedro disse, olha, Jesus, sobre a tua palavra eu vou agir, eu vou lançar a rede, mesmo tendo trabalhado a noite toda e não pego nada. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, depois você examina, a pesca maravilhosa. Pedro diz, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Uau! E aconteceu um milagre tremendo, porque a palavra de Jesus é poderosa, Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus disse, eu velo pela minha palavra, olha isso. Deus disse, nenhuma palavra saiu da minha boca, nenhuma palavra saiu e retornou vazia. Antes, a palavra, ela cumpre o propósito para o qual eu a designei. Aleluia. A palavra de Jesus é poderosa. Jesus estava pregando a palavra na célula, querido. É uma bênção. Ali, a gente compartilha a palavra. É muito gostoso, porque a gente compartilha, a gente conversa sobre a palavra. A palavra de Jesus, não é a palavra do Claudinei, não é a palavra de fulano, Beltrano, não é a palavra de Jesus, uai. É a palavra dele. Vamos examinar, vamos olhar aqui. Né? Jesus disse, capítulo 22, verso 29, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, 29, ele diz, vocês estão errados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente precisa conhecer as Escrituras. E Ele mesmo disse para mim, para você, para nós, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Na célula, a palavra é pregada, nas casas. Olha que coisa linda. E aí, diz aqui, vieram alguns homens, eu quero chamar a tua atenção. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Olha,
Esse homem paralítico precisou ser carregado por 4 amigos. 4 amigos que o levaram. 4 amigos que o transportaram naquele leito, naquela maca, levaram até onde Jesus estava. Olha isso. Mas não podendo levá-lo, introduzi-lo até Jesus, por causa da multidão. Tinha muita gente. Não tinha como. Como que eles iam dizer, sai daí que eu quero colocar meu amigo? Lá tinha muita gente carente, lá tinha muita gente precisando de uma palavra, tinha muita gente precisando de uma cura. Tinha. Então, diz que eles não conseguiam, por causa da multidão. Mas preste atenção. Eu quero chamar a tua atenção e encerrar aqui, ó. Olha isso. Né? Sabe o que eles fizeram? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eles removeram a cobertura e eles deram um jeito de descer o homem na frente de Jesus. Eu gostaria que você lesse todo o texto depois, que você vai ver o que aconteceu aqui. A vida desse homem foi transformada. Mas eu quero me deter exclusivamente aqui. 4 amigos. 4 amigos. Sabe, Jesus, em determinado momento, ele vira para os seus discípulos e diz, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Vocês são meus amigos, sabe por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, agora o amigo não. O amigo é chegado. A palavra diz no livro de Provérbios que em todo tempo ama um amigo, porque na angústia esse amigo vai se fazer um grande irmão. Ele se faz um irmão. Ontem, melhor dizendo, na quinta-feira, eu saí com um grande amigo meu, um amigo de quase 27 anos, que nós caminhamos juntos. E esse meu amigo estava fazendo aniversário, e eu fui parabenizá-lo e falei, vamos sair, faz tempo que a gente não sai junto, ele viaja muito, não é, Jefão? E aí eu falei para ele, vamos sair para a gente ir. Faz tempo, né? Essa vida doida tua, eu brinco com ele, falo, você é um cacheiro viajante, cara, hora você está aqui, hora você está lá em Manaus, hora você está lá no Pará, hora você está no Maranhão, hora, não é? Ele gerencia uma equipe de vendas de uma grande empresa. E é um amigão de longa data. E a gente saiu, nós jantamos juntos, e que alegria poder estar junto com um amigo. Lembramos de histórias que datam aí há 25 anos, 27 anos, histórias de 23 anos, que é a idade da minha filha mais velha, da Maria Eduarda. Ele foi uma pessoa que naquele momento assim eu estava junto, né? Abri o coração para ele. Então assim, imagina, a gente começou a lembrar ali, né? Ele ontem completou 50 anos. 50 anos, meu amigo. É tão bom ter amigos. Puxa, porque existem momentos que a gente está assim, ó, prostrado numa cama, sem forças para continuar. Muitas vezes nós estamos ali limitados. Alguma coisa aconteceu. Se você ler toda a história, você vai entender, mas não é o âmago do que eu quero falar, então eu não vou me adiantar aqui. Mas olha, algo aconteceu com esse camarada que o paralisou. Algo aconteceu. E amigos que se importavam com ele, sabe o que eles fizeram? Eles levaram até a presença de Jesus. Ainda que havia muitos obstáculos. Ah, sim, queridos. Há obstáculos. Nesses dias mesmo, aqui, falando com todos os nossos líderes de células e transmitindo para eles esse espírito, não é? Essa convicção, essa atitude, eu falei, olha, objeções sempre vão existir. Sempre vão existir. O problema é como eu me comporto diante delas. Se alguém diz, é impossível, eu recebo aquilo e digo, é impossível, vai ser impossível mesmo. Agora, se eu olho para Deus e para a sua palavra, que diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, então, eu vou confiar na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Eu vou confiar. Não é? Escute. Às vezes, a gente vai lidar
com adversidades, como esses amigos. Mas esses amigos são aqueles caras que você pode contar. Sabe, pau para toda obra, aquele cara. Lembrei de uma vez que eu mudei de um prédio que não tinha elevador, eu morava no 3º andar e não tinha dinheiro praticamente para fazer a mudança. Não tinha dinheiro. O Jefão nessa época, eu chamo carinhosamente ele de Jefão, tá, queridos? E eu vou falando, mas eu vou segurando um pouco porque eu fico muito emocionado, eu sou muito emotivo, né, no que diz respeito a isso. E ele tinha um caminhãozinho lá da empresa, que na época ele tinha, e aí parou o caminhãozinho, ele e um irmão meu, a gente carregou aquela mudança. A gente estava rindo porque quebrou tudo, sabe? Mas sabe aquela coisa, vamos dar um jeito, vamos ajudar o nosso amigo, não é? Então nós falamos dessas passagens na nossa história, porque um amigo ele sempre vai fazer isso, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Esses amigos aqui deram um jeito. O que eles queriam? Eles queriam introduzir esse amigo que estava paralisado, esse amigo que estava vivendo uma vida limitada diante de Jesus. Por quê? Porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele. O apóstolo Pedro disse isso, depois você examina, capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Ele diz, João, Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, João capítulo 6. Lê lá, na multiplicação dos pães e dos peixes, lá no finalzinho do capítulo 6, o povo foi tudo embora, porque Jesus chamou eles na chincha, Jesus deu uma bronca neles. Escute isso, Jesus deu uma bronca nos caras. Falou, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. Vocês estão aqui vindo atrás de mim porque eu multipliquei os pães e os peixes e dei comida para vocês. Mas vocês precisam buscar mais do que isso. A minha carne é comida, disse Jesus, o meu sangue é bebida. Acabamos de participar da ceia. Diz que quando Jesus pregou essa mensagem, esse discurso foi tão duro que eles foram embora. Eles partiram embora. Todos, somente os discípulos mais chegados, os 12 e mais alguns discípulos ali que permaneceram. E Jesus olha para eles e fala, sabe o quê? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? E nessa hora, Pedro, aquele Pedrão, sabe? Que era passional, aquele Pedrão que era visceral, mas que também tinha atitude. Ele se antecipou ao grupo. Ele falou, de jeito nenhum. Para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Jesus tem palavras de vida eterna. Eu quero encerrar te dizendo o seguinte. O verdadeiro amigo é aquele cara que vai fazer de tudo para te ver bem. O verdadeiro amigo é aquele cara que vai querer introduzir você na presença de Jesus. Ele vai querer levar você na presença de Jesus, porque existem coisas que é só Jesus que pode fazer por mim e por você. Por isso que eu estou tão feliz, porque essa semana é a semana do amigo. A célula vai ser o dia do amigo, onde nossos amigos vão ali. E olha, acredite, eu tenho certeza que assim como esses amigos que se esforçaram, que fizeram de tudo, foram criativos ao ponto de subir no telhado, destelhar e descer o amigo paralítico diante de Jesus. E Jesus curou ele. Você vai ler todo o texto. Jesus curou ele. Tenho certeza que nas nossas células essa semana, Jesus vai curar muita gente. Jesus vai curar o espírito, dando a salvação, a vida eterna. Jesus vai curar a alma, sarando o coração, sarando as memórias, sarando as feridas, trazendo cura mesmo, cura das emoções, perdão. Jesus vai curar o físico também. Eu creio em milagres, eu creio que Ele vai estender a mão dEle. Pessoas, amigos que vão ser levados ali, quem sabe, como esse amigo aqui, vão receber uma palavra de cura e elas nunca mais serão as mesmas. Em nome de Jesus, eu encerro e insisto. Participe conosco. Não fique de fora. Vá para um dos nossos grupos pequenos, das nossas células. Participe do Dia do Amigo. Insisto mais uma vez, o link está aí. O link está aí, todas as células. Manda uma mensagem, alguém vai, com todo carinho, você vai ficar assim, você vai ficar maravilhado de tanta
hospitalidade, você vai ficar maravilhado de ver tanto carinho. Faz isso, vai para uma célula essa semana. E você, meu irmão, você fala, não, eu já estou na célula. Você é o amigo que alguém precisa nessa hora. Você é o amigo que alguém precisa nessa hora. Eu vou encerrar, mas deixa eu contar uma história para você. Alguns anos atrás, eu estava vivendo uma vida assim, acelerada. Eu tenho uma vida um tanto quanto acelerada. A vida pastoral, eu até às vezes, eu fico assim, de vez em quando um ou outro me pergunta, fala assim, mas você não trabalha, você só é pastor? Eu tenho que me segurar, isso é verdade, tá? Eu me seguro na hora. Tem dias que a minha jornada começa às 5 da manhã e ela não termina antes da meia-noite. Não termina. É muito acelerado. E houve um tempo que estava mais ainda, num determinado momento. Mas aí, eu senti no meu coração, eu tenho um grande amigo, mas é um grande amigo. Eu tenho ele como um irmão mais velho, o meu irmão mais velho. Tenho, assim, de todo o meu coração. Não tenho tempo, poderia até explicar algumas coisas. Né? Eu sepultei meu pai no ano passado, em maio. Esse meu amigo, o meu irmão mais velho não deu conta. Ele não conseguiu segurar a alça do caixão. Esse meu amigo foi lá e, do meu lado, estava lá. E aí, eu estava afastado desse grande amigo meu, um irmão. Às vezes acontece, né? Nossa vida tem dessas coisas, sabe? E aí eu dei um negócio assim, eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso ver ele, eu preciso. E eu fui. Quando eu cheguei, foi tão interessante que ele realmente, o Espírito de Deus não se engana, né? Ele não estava bem. Esse meu grande amigo não estava bem. E foi uma das pouquíssimas vezes, nesses mais de 20 anos, que eu posso contar numa mão, e olha lá, tá? Que eu vi escorrer lágrimas dos olhos desse meu amigo. Ele é um homão, assim, firme, um cara de atitude. E ele, com lágrimas nos olhos, ele disse para mim, falou assim, você é meu melhor amigo, você é meu amigão. Puxa, aquilo doeu dentro de mim, sabe por quê? Porque fazia muito tempo que eu não via ele, fazia muito tempo que eu não falava com ele, e aquilo doeu dentro de mim. Olha aqui, eu devia ter encerrado, mas eu tinha que ter contado isso para você. E eu ali, me abracei com ele, e nós oramos. Eu orei com ele, eu chorei com aquele meu amigo, e Deus, como sempre teve misericórdia. Deus estendeu a mão, Deus tem cuidado dele, sustentado ele, isso alegra demais meu coração. Demais meu coração. Então, eu quero orar para que você, meu irmão, minha irmã, que você se disponha a ajudar alguém, um amigo, leva lá. A casa está cheia, não tem problema. Não dá para chegar nem perto da porta. Olha esses amigos, subiram no telhado, destelharam e desceram ele. Faça a tua parte, se esforce. E Deus vai operar milagres, em nome de Jesus. Deixa eu orar, eu passei um pouquinho do meu horário, mas deixa eu te abençoar. Pai, eu te louvo e te agradeço. Que tempo especial, que tempo especial. Porque eu sei que o teu Espírito Santo está falando com a gente aqui, está falando nos nossos corações e mentes. Espírito Santo, por favor, faz a obra que não é minha, não sou eu que faço, eu estou proclamando o Evangelho, eu estou pregando a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas quem opera, tanto querer quanto efetuar, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem faz essa obra é o teu Espírito Santo. O Senhor tem me lembrado constantemente dessa verdade. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, eu creio que o teu Espírito Santo está lá agora, onde quer que esteja essa pessoa, recebendo essa palavra, eu tenho certeza que o teu Espírito está operando na vida dela. Quem sabe,
ela é uma pessoa que precisa desse amigo, que leve ela para perto de Jesus, que leve ela para a presença de Jesus. Oh Deus, faz isso, levanta. Usa a minha vida, usa o teu povo, usa a tua igreja. Mas quem sabe, quem está aí agora, é uma pessoa que já faz parte, já é da família. Então, querido, não fique indiferente. Não fique indiferente. Estenda a tua mão. Vá em busca. Ainda que dê um pouco de trabalho, porque o paralítico, para carregar ele, para levar ele, né? Deu muito trabalho. Eles tiveram que subir no telhado, estelhar para descer diante de Jesus. Mas você, como um amigo que tem o Espírito Santo, você não vai medir esforços. Você não vai medir esforços para levar esse seu amigo, esse seu familiar. Às vezes é um familiar. Está vindo aqui, ó. É um familiar, né? Isso. Estende a tua mão. Seja usado por Deus para ajudar essa pessoa. Seja canal de Deus. Convida ela para nessa semana, semana do amigo, nessa semana, numa célula que vai viver o dia do amigo, essa pessoa, ela seja curada, ela seja perdoada acima de tudo, como Jesus, ela seja abençoada. E aí você vai se alegrar porque a tua vida, você foi um canal, um instrumento nas mãos do Senhor para que isso acontecesse. Eu oro e já te agradeço. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu insisto, pega aí na descrição, tanto aqui do YouTube, quanto na nossa página aqui do Facebook, a gente tem aí esse Linktree, e nele tem ali um ícone, células, e ali tem os endereços, telefones, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Tchau, tchau. Esse momento agora é um momento que nós chamamos de momento fé e finanças. Fé e finanças. É um momento onde nós, como igreja, nós temos ensinado princípios das Escrituras, a partir da palavra de Deus, sobre fidelidade, sobre mordomia, mas também falamos sobre honestidade, falamos sobre como vencer a ansiedade, né? Não viver preso à ansiedade das coisas desse mundo, sabe? É um momento muito especial que a gente vive como igreja. É um momento assim precioso, a cada encontro, a cada celebração, uma palavra nesse sentido, uma palavra de Deus para ministrar a gente. E também, nesse momento, nós damos àqueles que creem, àqueles que desejam fazer. Escute isso, isso é para quem crê, isso é para quem deseja fazê-lo. Você que está aí, por favor, ninguém, de repente tem alguém aí passando por aqui, né? Por favor, nós não somos aquela igreja que fica, você tem que fazer isso, você é obrigado, de maneira alguma, nós ensinamos a palavra de Deus, dizemos, olha, as Escrituras dizem assim, as Escrituras falam sobre o princípio da fidelidade, da mordomia, dízimos e ofertas, ao contrário do que alguns até pensam, né? Talvez até esteja assistindo aqui, foi influenciado por alguns ensinamentos, né, que são contrários à fidelidade a Deus a partir dos dízimos. Dízimo é coisa da velha aliança. Não é. Né? Não, mas o dízimo foi promulgado pela lei de Moisés. Sim, mas o dízimo ele é um princípio anterior. Abraão viveu mais de 400 anos antes e ele dizimou. Jacó dizimou. Então não é, sabe, mas o momento agora não me permite, né, entrar em pormenores. No Novo Testamento, não tem, no Novo Testamento, verdade, não fala a palavra dízimo. Eu já li várias vezes, de Mateus, Apocalipse, diversas, muitas vezes.
Ó, pode colocar aí, mais de 50, mais de 50, de Mateus a Apocalipse, mais de 50, a Bíblia toda mais de 20, mas Velho Testamento, Novo Testamento mais de 50, aí você olha para mim e fala assim, uai, mas você está dizendo que não tem a palavra dízimo? Não tem, você não encontra a palavra dízimo, até porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né, eles entregavam tudo, eles reconheciam que Deus é dono de tudo, escuta isso, dorme com esse barulho, tudo, eles reconheciam que Ele é o Senhor, que nós somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. O dízimo no Novo Testamento, para você entender, ele é o mínimo, é a partir do mínimo. Mas ó, eu estou falando isso aqui, eu não quero trazer nenhum tipo de peso sobre você, pressão, não, eu estou só te ensinando. Por quê? Porque tem gente que fala, não, e se bate, isso talvez seja um problema, uma cadeia que você tem, né, na tua vida interior, alguma barreira, algum bloqueio, precisa colocar isso diante de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala sobre esses princípios, escute, não estou falando norma, estou falando lei, princípio antecede a norma, toda norma é criada a partir de um princípio, então, ó, é um princípio da bondade, princípio de semear, o princípio da fidelidade a Deus, é princípio. Está nas Escrituras. Então, se você crê, se você tem entendido, Deus tem falado com você, te chamado para esse nível, seja fiel a Deus, amém? Consagre a Deus o seu dízimo, consagre a Deus a sua oferta, qualquer que seja ela, oferte onde você deseja, depende se você deseja ofertar em um centro de recuperação, você deseja ofertar, fazer uma semeadura, não é? E algum trabalho aí que precisa, você tem toda a liberdade, se Deus falou com você, ouça a voz dele, obedeça a voz do Senhor. Amém, querido? Então, uma palavra bem básica aí de ensinamento, mas eu quero orar por você, eu quero orar consagrando a Deus, tudo é de Deus, e consagrando a Ele todos os dízimos, todas as ofertas. Tem na sua tela aí, se você desejar fazê-lo aqui na nossa comunidade, né? Se você é membro aqui, vocês têm aí os dados, né, de Pix, os dados da igreja, CNPJ, etc e tal, TED, depósito em conta bancária. Se você deseja trazer aqui e colocar no gasofilácio, fica ao teu critério, tá bom? Mas eu quero orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ensina os teus caminhos. E quando a gente é ensinado dos teus caminhos, a gente caminha na tua luz. A gente anda na luz do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Eu quero, Pai, orar consagrando ao Senhor. Esse dízimo, essa oferta pertence ao Senhor. E, ó Deus, eu quero abençoar os teus filhos. Abençoa, Pai. Prospera as obras das mãos deles, o trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, que eles possam ver a mão do Senhor agindo neles, por eles e também através deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.